Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quê? Olha, o versículo 32 tem a coisa mais gloriosa que existe. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como? Paulo pergunta: como? Como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem aqui, quem é pai, quem é mãe aqui? Pai e mãe, quem é? Amém. Vou fazer uma pergunta. Todos que são pais e mães, filho é uma das coisas mais preciosas para a gente no mundo, não é verdade? Você teria coragem de entregar o seu filho para alguém? Por exemplo, vamos supor que alguém está morrendo no hospital, precise de um sangue que só o seu filho tem. Só que para essa pessoa viver, todo o sangue do seu filho terá que ser retirado, e por conseguinte ele morrerá. Ou que alguém precise urgentemente de um coração, o coração do seu filho cego, só você pode doar. Você mataria o seu filho por amor de alguém? Alguém aqui que é pai e mãe teria coragem de fazer isso? Dar a vida do seu filho para salvar a vida de alguém? Alguém teria coragem? Ninguém, né? Se alguém disser que falar: ô pai desnaturado, mãe desnaturada, você não tem amor pelo seu filho, não? Ninguém faria isso. Eu também não faria. Eu poderia ser a pessoa que eu mais amasse no mundo. Dar a vida do meu filho em troca. Ninguém faria isso. Ninguém. Mas Deus fez isso por nós. Deus deu a vida do seu próprio Filho Jesus para morrer por nós na cruz, por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos viver, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação, para que hoje nós pudéssemos ser livres da condenação que pesava sobre nós. Hoje de manhã, o Guilherme expôs muito bem esse tema na nossa escola bíblica matinal. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus, Ele deu o seu próprio Filho, o que tinha de mais precioso. E o versículo 31 está dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Ou seja, se Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso para nós, que era o seu próprio filho, por quê? Porque Ele não nos dará as outras coisas? Por que a pergunta? O que Deus não pode te dar se Ele deu o seu próprio filho, que Ele tinha de mais precioso? Pense por um minuto. O que Deus não pode te dar se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho Jesus? Tem alguma coisa mais preciosa que Deus não possa te dar? E você choramingando: porque Deus me dá isso, porque Deus me dá aquilo. Será que é importante isso para você? Agora deixa, não precisa pegar tanto. Será que isso é muito importante para você? Será que isso não vai te prejudicar? Porque está dizendo que se Ele deu o seu próprio filho por você, por que Ele não dará as outras coisas? Saiba que Ele só vai te dar aquilo que é importante. Acho que se colocar um banquinho aqui, Ele só vai te dar aquilo que não vai te prejudicar, aquilo que é bom para você. Porque se Ele deu o próprio filho por você, por que Ele não dará as outras demais coisas? Pense nisso. Aí, por que é importante saber isso? Porque quando você for orar hoje, amanhã, depois, você não pense que é impossível Deus te dar isso. Ele vai te dar, porque isso é menos importante, é de menos valor que a vida do seu próprio filho. Eu quero que você faça um exercício comigo agora e pense. Eu tenho certeza que aqui, cada uma das pessoas que aqui estão, obrigado, tem orado, pedido uma coisa, duas coisas, uma bênção, duas bênçãos para Deus, e às vezes bate em você aquela dúvida: será que Deus vai me conceder isso? Quando te bater essa dúvida, pense assim: será que isso que eu estou pedindo é mais importante, é mais precioso, é mais valioso do que
vida do próprio Filho de Deus? Se Ele deu a vida do seu próprio Filho por mim, por que Ele não me dará essa coisa que eu estou pedindo? Olha, eu estou pedindo a Deus incessantemente, sendo até chato, sonhando quase todos os dias que eu estou andando normalmente. Só que eu ainda não consigo andar mais manquejando e com o pé doendo muito. Mas eu penso, será que isso é uma coisa de mais valor que a própria salvação que Ele me deu através do seu próprio Filho? Não, porque mancando, andando direito, com dor ou sem dor, eu tenho a salvação garantida. E se isso tem algum propósito, melhor ainda, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Aí eu lembro da história daquele rei que gostava de caçada, vocês lembram, né? Que um dia ele foi caçar um animal feroz, arrancou-lhe uma das pernas, um dos pés, uma parte do seu corpo. Dedo. Foi dedo? Dedo. Da mão, do pé? Não lembro. Da mão. Tá bom. Dedo da mão. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Já estou aumentando, já do dedo da mão já passei para perto. O rei foi para a caçada e o animal feroz o atacou, comeu um dos dedos da sua mão. E ele ficou triste, chateado, porque agora já não podia mais apertar o gatilho direito, ele não podia mais ter habilidade com as mãos. Aí um dia aquele rei caiu nas mãos de uma tribo nativa que faziam sacrifícios humanos. E quando o prenderam e o levaram para a fogueira para ser sacrificado, um dos nativos olhou para a sua mão e disse: não, tire esse homem da fogueira, ele não serve para ser sacrificado, porque o nosso Deus não aceita sacrifícios defeituosos, sacrifícios com defeito. Ele foi salvo da morte, porque ele não tinha um dos dedos. Então, aquele fato que para ele era tão triste, tão inaceitável, desagradável, que era ter perdido um dos dedos da mão, transformou-se em bênção, porque ele foi salvo da morte através daquilo. Eu não sei por que certas coisas acontecem conosco na nossa vida, mas você pode ter a certeza, se você ama Deus, foi chamado pelos seus decretos, tudo o que acontecer na sua vida vai contribuir com bênção, vai contribuir para o teu bem, vai servir para algum propósito que Deus tem. E muito mais do que as coisas corriqueiras do dia a dia, a morte, a vida, os anjos, os demônios, o presente, o futuro, a altura, a profundidade, qualquer dessas coisas na nossa vida irá contribuir para o nosso próprio bem. E saiba, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça, não precisa comprar a bênção, não tem leilão de oferta, não tem quem dá mais ou quem dá menos, não tem amuleto da sorte, é de graça. Grife aí na sua Bíblia, isso é de graça, para que ninguém te engane. Um dos motivos que levou Martinho Lutero, o monge do século 17, ou 16 melhor dizendo, a declarar a reforma da igreja, que até então se tornou católica apostólica romana, e teve que voltar às bases, à origem da Bíblia. Martinho Lutero foi homem usado para isso, para proclamar a reforma dentro da igreja. Um dos motivos que o levou a isso foi que a igreja estava vendendo o perdão dos pecados, a igreja estava vendendo a salvação, a igreja estava vendendo as bênçãos. Todos que queriam a salvação, perdão dos seus pecados, bênçãos, tinham que pagar. Qualquer semelhança com a igreja dos dias atuais não é mera coincidência, porque hoje nos dias atuais precisamos de uma nova reforma. A igreja voltou à época medieval, e hoje estão sendo vendidos amuletos da sorte, amuletos supersticiosos. Você vai a alguma dessas igrejas, porém você tem que comprar um objeto para ser abençoado.
Esse objeto geralmente não é barato, não, é caro. Você deixa uma ofertinha no altar, que começa de 10 mil e vai baixando até no mínimo 100. E eu estou falando porque eu já participei, já estive presente em locais de culto assim. É exatamente assim. Começa de 10, 5 mil, vai caindo. Aí quem não tiver os 100 reais ali no fim, pede emprestado para o seu irmão, porque se você não tem, você é um miserável. Não é nem digno de estar sentado aí. Algumas igrejas pregam isso, infelizmente. Aí você deixa a oferta no altar, pega um amuletinho da sorte, ou um sal grosso, ou uma rosa ungida, ou uma toalhinha, um lencinho, ou uma folhinha da oliveira de Jerusalém, um vidrinho com água do Rio Jordão, e você acredita que comprando aquele amuleto você está sendo abençoado. Martim Lutero, no ano de 1517, século XVI, percebendo que a igreja estava transformando a fé, a graça, a salvação unicamente pela fé, por meio da graça, transformando essas coisas em compra de objetos. Martim Lutero, está tudo errado, para tudo, está tudo errado. A partir de hoje eu não faço mais parte dessa igreja. A partir de hoje eu declaro que eu estou me desligando. E aí instituiu a reforma da igreja cristã. É por isso que hoje nós somos chamados cristãos reformados, cristãos protestantes, cristãos evangélicos, que já ganhou uma denotação muito pejorativa. Hoje em dia o nome evangélico está mais pejorativo que tudo, já não é mais um nome honroso. Por isso que eu prefiro dizer, eu sou um seguidor de Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, viveu, eu procuro seguir. Eu me identifico mais como um seguidor de Cristo do que um mero evangélico, porque o evangélico hoje é um termo muito pejorativo. O evangélico hoje é um termo muito corrompido, misturou-se com essas práticas pagãs. Mas nós sabemos que se nós formos chamados pelos seus decretos, pelos decretos de Deus, tudo que nos acontecer irá contribuir para o nosso próprio bem. E se o Senhor Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas incluem salvação, a cura, as bênçãos que acompanham a salvação, a vida com abundância, a vida com qualidade, você viver bem, você viver feliz, você viver bem consigo mesmo, com o seu irmão, perdão dos pecados, olha que preciosidades. Aí olha, as demais coisas que Deus acrescentará no dia a dia, nem se contam aqui. Precisa de um carro, precisa de uma casa, precisa de uma roupa, um sapato, olha, isso aí você nem precisa pedir, meu amado, minha irmã, não precisa, são consequências que Deus acrescenta sem nós mesmos pedirmos. O importante é que cada dia nós estamos pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados, Deus nos perdoa, porque Ele não nega isso. Senhor, não me afaste da sua graça, e Deus não nos afasta da sua graça. Senhor, eu quero estar cada dia mais contigo, cada dia mais santificado, cada dia mais vivendo perto de ti. E aí, para nós finalizarmos, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus? Quem pode te acusar? Está vivendo de acordo com a palavra? Está vivendo de acordo com aquilo que Cristo ensinou? Ninguém pode te acusar, porque é Deus quem te justifica. Quem nos condenará foi Cristo Jesus, quem morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós. Que coisa maravilhosa! O próprio Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, Ele intercede por nós. Sabe quando nós erramos, falhamos, porque todos nós erramos e falhamos? Jesus olha para Deus e diz: perdoa ele, porque eu dei o meu sangue, eu dei a minha vida, eu morri por ele, eu morri por ela. Perdoa, Pai, perdoa. E por causa de Jesus, Deus nos perdoa. E aí olha, o versículo seguinte vai dizer: foi Jesus Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou. Se há uma verdade que nós não podemos negar, Jesus morreu e ressuscitou. E o texto que nós lemos na semana passada fala que também, juntamente com Ele, Deus nos ressuscitará.
Se Jesus morreu e ressuscitou, Deus também fará com que nós ressuscitemos juntamente com Cristo. Que coisa maravilhosa! Agora, finalizando o versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo? Tem alguma situação que pode separar você do amor de Deus? Alguma situação que pode separar você do amor de Cristo? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem falta de roupa, nem perigo, nem espada. É por isso que Paulo conclui dizendo: porque em todas estas coisas somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores, amém? Muito mais que vencedores, em todas as coisas. Porque olha, nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus. Se tem aquelas coisas que nós acabamos de ler anteriormente, lá no último versículo, aqui tem mais, ó, tem tribulação, tem angústia, tem perseguição, tem fome, nudez, perigo, espada. Mas nenhuma dessas coisas nos pode separar do amor de Deus, nos pode separar do amor de Cristo. É por isso que nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Um vencedor é algo normal, mas mais do que vencedor é algo sobrenatural, fora do normal, além do normal. Amém? Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Mais que vencedora. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Mais. Isso não mexe com você ser mais do que vencedor? Mais do que um vencedor. Você já viu um campeão olímpico? Um atleta campeão de algum torneio estadual, federal, mundial, como que a pessoa fica? Estado de êxtase. Nós deveríamos ficar muito mais, porque nós somos não vencedores, mas somos mais que vencedores, muito mais do que vencedores, mais que vencedores. Você é mais que vencedores. Sabe por que tudo isso? Pela graça. Essa graça que é o amor incondicional de Deus, amor imerecido, amor que nós não fizemos nada por merecer. De manhã aqui na escola bíblica foi falado sobre esse tema. Eu concluí dizendo assim: olha, graça é recebermos de Deus aquilo que nós não merecíamos, e não receber de Deus aquilo que merecíamos. Ou seja, recebemos de Deus a salvação que nós não merecíamos, isso é graça. E nós não recebemos de Deus aquilo que merecíamos, ou seja, a condenação eterna, isso é graça. Então, através da graça, nós recebemos aquilo que nós não merecíamos e não recebemos aquilo que merecíamos. Recebemos a salvação e não recebemos a condenação eterna. Um dos cânticos mais lindos que fala sobre a graça foi composto na língua inglesa, chama-se Amazing Grace. E essa linda canção, que eu pedi para ser projetada e tocada, foi composta 300 anos atrás por um antigo mercador de escravos. Vocês sabem que há 300 anos atrás existia a escravidão dos negros. E esse homem que traficava escravos negros da África para a Europa, só visando lucros. Um dia, John Newton era o seu nome. Um dia ele estava numa dessas embarcações que conduzia muitos escravos negros. E nessa viagem, o navio quase naufragou. Esse navio quase naufragando, com um porão repleto de negros,
deixou John Newton maravilhado, porque em meio àquele medo, aquele pavor das águas invadindo o navio sendo balançado pela tempestade de um lado e de outro, do porão do navio, John Newton ouviu somente os murmúrios dos escravos negros, que murmuravam uma canção, uma melodia que era mais ou menos assim, Os negros que estavam no porão daquele navio que estava naufragando e tinha John Newton no seu leme, eles não cantavam, eles simplesmente murmuravam essa melodia, e aquilo ficou gravado na mente de John Newton. Depois que o navio saiu daquela situação, eles foram salvos, John Newton resolveu entregar sua vida a Jesus. Ele deixou de ser um traficante de escravos, ele passou a ser um homem honrado, e ele lembrou-se daquela melodia que ficou ecoando nos seus ouvidos vários dias depois do naufrágio. E ele compôs uma canção, e essa canção que está sendo aí, ou vai ser passada agora, tinha a seguinte letra: Amazing Grace, que quer dizer maravilhosa graça. Pode soltar. A letra da canção diz exatamente assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um náufrago como eu. Uma vez estive perdido, agora eu me achei. Eu estava cego, mas agora eu enxergo. Quando estivemos lá há 10.000 anos, luz brilhante como o sol, não tivemos menos dias para cantar e louvar a Deus do que quando começamos pela primeira vez, através de muitos perigos, laços e armadilhas. Eu já atravessei, é a graça que me trouxe a salvo até aqui, e a graça me guiará para o lar. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um náufrago como eu. Uma vez estive perdido, agora de certo eu me achei. Eu estava cego, mas agora eu enxergo. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um náufrago como eu. Uma vez estive perdido, agora eu me achei. Eu estava cego, mas agora eu enxergo. Não tivemos menos dias para cantar e louvar a Deus do que quando começamos pela primeira vez, através de muitos perigos, laços e armadilhas.